pessoal, tudo bem com vocês? Sou a professora de pintura Enoê de Souza, sejam bem-vindos ao meu canal. Agora, então, a gente fez as folhinhas, então vamos fazer aqui a primeira florzinha, essa aqui, ó. Ela tá toda ela inteirinha aqui. Agora sim eu vou lavar um pouquinho o meu pincel para tirar o excesso. Ó, já tô com a mão toda suja. Então, eu venho, pego um papelzinho limpinho, sempre, gente, ó, um papel limpinho na mão, para tirar o excesso, secar meu pincel, sempre macio e limpinho, tá? Então, ó, vou fazer agora a partezinha da flor. Então, eu vou tirar aqui. Deixa eu só tirar uma partezinha aqui. Ó, vou pegar a minha tinta branca de novo, vou colocar aqui na minha tampinha, sempre tinta novinha, olha. E vou fazer agora a minha florzinha aqui, ó. Então, essa florzinha aqui, ela tem um pouquinho do verde oliva no miolinho e um pouquinho do pântano para aprofundar. Vou molhar e vou fazer a partezinha de sombra aqui, ó. Ó. Vou fazer primeiro com o verde oliva. Aqui tem uma dobrinha, então vou escurecer a dobrinha e vou vir com ela assim, ó, fazendo uma sombra. Cantinho no meu pincel, ó, para fazer essa partezinha aqui do miolo. Assim, ó. E vou puxando para dentro da minha pétalazinha, mas não muito lá para cima. Só até uma alturinha. Assim, ó. Vou fazendo um fundinho verdinho aqui. Um solzinho, gente, ó. De novo aqui. E vou puxar para lá. Ó. Fazendo um solzinho e levando um pouquinho desse verdinho para lá. Venho de novo, vou fazer toda a voltinha, porque depois vai mais tinta aqui em cima, então não tem problema, ó. Puxo para cima, para dentro da flor. Aqui tem uma dobrinha, eu preciso escurecer. Sempre embaixo das dobrinhas vai ficar escurinho, ó. Tá? Tem uma dobrinha ali. Então, sempre é regra embaixo das folhinhas ser escuro, porque tá na sombra, tá? Agora, o que que eu vou fazer? Vou vir com o branquinho, ó. Branquinho no cantinho do meu pincel, meio a meio, ó. Vamos começar com essa pétala aqui, ó. Então, vou começar lá em cima e vou puxar aqui para dentro, ó. Aqui, ó. Incorporando a tinta lá, ó. Venho, molho de novo e vou fazer a outra partezinha, ó. Puxando para dentro, assim, ó. A tinta tá lá, ó, lá na pontinha da folha, ó. Então, a parte que eu tenho tinta, ela tá pintando, e a parte que eu não tenho, tá harmonizando. Aqui eu já vou levantar voo com a minha mão, ó. Tá vendo? Então, eu não chego até lá no miolinho. Ó, coloco aqui e puxo. Vou lá de novo e vou puxar. Agora, eu venho com o branquinho e vou emparelhar, porque a minha florzinha, ela é branquinha, ela não é verde. Então, eu vou emparelhar aqui e vou entrar só com o pincel limpinho, ó, tirei o excesso e vou lá, ó, harmonizando aqui. Porque eu não quero que fique separado ali. Eu quero que fique harmonizado. Aqui agora tem a dobrinha, ó. Do ladinho do meu pincel,
vou fazer a dobrinha, ó. Venho, pinto lá, ó, de branquinho, para ficar a dobrinha aqui, ó. Então, a minha dobrinha ficou branquinha ali. Não aparece muito, vou lá com o cantinho do pincel, ó, bem no cantinho, ó. Vou lá e vou colocar um verdinho a mais aqui. Tá aí, ó, já saiu a folhinha viradinha, dobradinha ali, ó. Quero ela mais fininha aqui embaixo, não tem problema, ó. Vou entrar um pouquinho e vou afinar. Vou fazer da minha pintura o que eu quiser. Agora eu venho com o pântano no cantinho do pincel, bem pouquinha tinta, ó. Tá vendo? Bem pouquinha tinta mesmo. E venho aqui, ó. Ó, vou bater essa tinta aqui, ó. Aqui, e vou puxar só uns filetezinhos para dentro do branquinho lá, ó. Vou fazer um pouquinho mais forte para vocês visualizarem, ó. Tá vendo? Só uns filetezinhos, aproveito e faço os filetezinhos. Tiro o excesso e vou lá no branquinho de novo, ó. Começo lá em cima, lá na pontinha, na parte mais alta, e vou puxar aqui para dentro, ó. Vou molhar de novo, porque a minha flor já secou. Então, ó, aqui, e vou pintar a partezinha lá de cima da minha pétala, ó. Assim, ó. Puxando e incorporando ela, mas não tirando o verdinho que tá lá embaixo. E lá eu preciso deixar a minha florzinha com movimento lá em cima. Então, ela é uma florzinha que tem a folhinha com várias pontinhas assim, ó, irregular lá em cima. Ela não é uma florzinha que tenha a pétala arredondada lá em cima, ela tem uns repicadinhos lá, ó. Agora eu venho puxando aqui, ó, bem suave, e volto e dou uma harmonizada para cobrir a trama do tecido, ó. Venho agora de novo com o verdinho, ó, tirei o excesso, venho com o verde pântano e vou aprofundar o miolo. Aqui, ó. Coloco o verdinho aqui e vou puxar aqui que vai lá fora, ó, divido a folhinha e agora vou fazer os puxadinhos aqui, ó. Olha, assim. Vou lá, vou puxar aqui, ó, escurecendo lá na sombra, ó, dividindo a minha folhinha. Tiro o excesso e venho para cá. Deixa eu colocar aqui um pouquinho de branquinho, novinho aqui. Sempre novinho, gente. Aqui, como tem muita luz, ele vai secando na tampinha. Ó, vou lá de novo, ó. Lá em cima, vou começar na primeira lá em cima, ó, porque ela tem que ficar maior do que as outras, ó. Então, vou lá e vou fazer essa pétala aqui um pouquinho maior. Então, vou deixar essa aqui um pouquinho maior. Ó, vou lá. Posso fazer só a pontinha primeiro. Assim, ó. Lá em cima. Agora, eu venho pintando para cá, ó. Então, vou puxando a tinta e vou entrando lá, ó. Aqui vai ficar branquinha. Aqui também, ó. Até lá no centro, ó. Tá vendo? Para marcar as folhinhas. Agora, eu venho aqui, ó. Vou pintar ela aqui no meio.
porque eu tenho espaço para pintar antes de chegar lá no verdinho. Agora sim, eu vou, ó, puxando lá para dentro do verdinho, ó, com o pincel mais suave na mão. Aqui, gente, ó, outra coisa. Então, são os truques que a gente tem e que a maioria não ensina, a maioria faz e não ensina, ó. Então, quando eu quero precisão no meu pincel, eu vou aqui, ó, porque eu tenho força no pincel, ó, bem na latinha, ó, força no pincel, ó, tá? Quando eu quero só colocar a tinta assim, ó, eu venho para trás. Porque o meu pincel lá na ponta vai ficar mais suave. Então, eu só coloco a tinta, deposito a tinta. E quando eu quero fazer bem só batidinhas assim, ó, bem para trás, ó. Então, eu vou controlando o meu pincel, a intensidade da pintura aqui no pegar no pincel, tá? Então, agora nós vamos fazer a parte de sombra do miolo. De novo, ó, cantinho para dentro, que tem tinta, para dentro aqui, rente ao miolinho, e vou puxar para lá. Assim, ó. Olha, fazendo as nervurinhas. Assim. Ah, prof, mas eu queria fazer uma folhinha viradinha nessa grandona aqui. Não tem problema, por isso que as minhas pinturas não ficam todas iguais, ó. Já vou fazer uma viradinha aqui. Tá vendo, ó? Subo um pouquinho de tinta, escureço, venho com o branquinho e vou fazer a viradinha da folha. Aqui, ó. Ó, pronto. Então, gente, eu digo que é por isso que a pintura é você que manda nela, e não ela que manda em você. Então, você não pode ficar bitolado ao desenho, à cor, à coisa que você faz na precisão, porque a pintura você tem que fazer conforme está o teu espírito naquele dia. Se você gosta mais suave, você vai fazer mais suave. Se você está irritada, você vai fazer uma pintura pesada. Ela vai refletir o teu sentimento. Então, olha aqui, ó. Aqui já tem a dobrinha, ó. Então, aqui a dobrinha já está pronta, então eu só venho e pinto ela aqui, ó. Ó, tiro a minha dobrinha e pronto. Faço aqui a pontinha para lá e tá feita a dobrinha. Agora eu venho fazendo o detalhezinho aqui do escuro. Ó, vou colocar o escurinho e vou puxar para cá. Assim. Umas partes vai ficar mais escura, outras mais claras, mas é assim mesmo que funciona a pintura. Então, vou colocar o branquinho aqui na minha tampinha. E agora, vou fazer para cá. Assim, ó. Então, vou fazer aqui em volta da minha maçã. Vou deixar o branquinho aqui, porque a minha maçã tá por cima da folhinha, ó. Então, eu vou escurecer a parte da maçã e clarear a pétala aqui da minha flor. Olha, só pinto aqui sem a pontinha. Vou lá com o verde pântano e vou fazer o detalhe da sombra. Aqui, ó. Tá? Vou deixar um pouquinho mais escurinha. Aqui. Então, ó, vou depositar tinta mais para trás aqui na minha mão, ó. Vou só fazer os puxadinhos, assim. Agora, então, já que eu tô aqui, eu vou aproveitar e vou fazer o miolinho. Então, ó, venho com amarelo ouro e vou
fazer o miolinho. Então, vou começar com o cantinho do pincel, ó, mais para trás aqui, ó, porque eu vou fazer batidinhas. Se eu fizer com força, aqui, ó, tá vendo a diferença? Então, eu quero leveza, ó. Então, vou fazer batidinhas. Vou sair um pouquinho lá. Nunca o miolinho da flor é exatamente redondo. Então, vou tirar ela um pouquinho lá, fora do miolinho aqui, ó. E vou fazer as batidinhas assim, ó. Vou fechar todo o tecido, porém, fazendo as batidinhas que vai ficando o meu miolinho em alto relevo. Aqui nesta parte de baixo, eu vou colocar o verde pântano, porque eu quero ela viradinha para lá. Então, venho aqui com o pântano e vou escurecer essa partezinha aqui do meu miolo, ó. Deixando bem escuro aqui embaixo, ó, para virar o meu miolinho para lá. Vou tirar, fazer irregular. Agora,